Você saberia identificar cláusulas abusivas no contrato de compra e venda que você faz com a construtora? Aquele contrato que você faz quando você vai comprar imóvel na planta, sabe? Aquele contrato tem várias páginas. Você saberia encontrar ali dentro quais são as disposições que são abusivas e por isso são nulas e não devem ser seguidas por você? Pera aí, eu vou te contar. Olha que esse vídeo não pretende esgotar todas as possibilidades porque seria impossível, mas eu quero contar para vocês as mais comuns. Qualquer cláusula que limite o seu direito de defesa é uma cláusula nula. Vamos supor que o seu contrato diga que você não poderá exigir nada diverso do que está ali, ou seja, ele não coloca opção de você se defender judicialmente, por exemplo. Essa cláusula 100% nula. Isso porque o Código de Defesa do Consumidor diz que qualquer cláusula que limitar o direito de defesa do consumidor não deve ser seguida. Uma das mais comuns, a que confunde prazo para entrega das chaves com prazo de emissão do habite. Vamos lembrar que o imóvel ele só pode ser entregue depois do habite, mas a data de entrega do imóvel não é a data de expedição do habite. Depois que o habite for expedido, ainda terão outros procedimentos formais que o empreendimento vai ter que passar. Então, uma coisa é uma coisa e a outra é outra coisa. Ou seja, se o seu contrato fala que você vai começar a pagar as despesas do imóvel após a expedição do habite, essa cláusula é abusiva. Você só começa a pagar as despesas de água, luz, PTU, condomínio, após o recebimento das chaves. Outra que é campeã aí no mercado de aparecer nos contratos é a cláusula que estabelece vários prazos diferentes e conflitantes entre si. Ou então, um prazo de entrega é estabelecido contado a partir de outro prazo. Você está vendo que até para poder explicar fica um pouco confuso? E é por isso que essa cláusula é abusiva. Porque não existe como o comprador ali no momento que ele está assinando manifestar a vontade dele de forma fácil. É por isso que a nossa justiça entende que a data estabelecida para a entrega do imóvel é uma só. Não pode estar subordinada a outro prazo ou a contagem de dias após a emissão da pizza ou nada disso. É uma data e essa data deve prevalecer até o fim. E aí a gente falando sobre isso, me lembra uma outra cláusula que aparece pra caramba, mas é extremamente abusiva, que é uma cláusula no seu contrato que aumenta ainda mais a cláusula de tolerância, que são aqueles famosos 180 dias que a construtora pode atrasar e não vai ter que te pagar nenhum tipo de indenização. Vocês já estão cansados de saber desse tal desses 180 dias de tolerância. Agora, o que vocês têm que ficar muito ligado no contrato de vocês é se não foi estipulado nenhuma cláusula que prorroga esses dias, seja dizendo que esses 180 dias serão contados em dias úteis, seja dizendo que esses 180 dias serão contados a partir de alguma outra data, ou ainda dizendo que esses 180 dias não precisam de explicação. Se atrasar além dos 180 dias, ela vai ter que te explicar dizendo que foi porque teve um embargo, ou porque teve isso, ou porque teve aquilo. Gente, não cai nessa, tá bom? São 180 dias e acabou. É isso, e acabou. Outra cláusula abusiva que talvez você não saiba que tem no seu contrato. A taxa de serviço de assistência técnica imobiliária. Isso significa que você pode ser obrigado pelo seu contrato de compra e venda a pagar uma taxa de intermediação para algum especialista da construtora, indicado por ela, obviamente, faça ali como se fosse um serviço de despachante para poder conseguir as certidões e, enfim, fazer averbações e tudo mais. Vamos lembrar o que é isso? Quando eu contrato com alguém, mas para poder eu contratar com alguém eu tenho que comprar outra coisa? Sem aquela coisa a pessoa não me vende? O nome disso não é venda casada? E venda casada não é abusivo? Até porque você tem o direito de contratar uma pessoa, se você quiser, né, um despachante imobiliário, ou você pode você mesmo fazer todos esses serviços. Não é algo privativo, exclusivo de um corretor de imóveis ou de um advogado indicado por quem quer que seja. E essa taxa é um exemplo do que pode ter dentro do seu contrato, que são serviços ali embutidos, de forma que você nem sabe, mas depois, quando chegar na hora lá, eles vão falar, não, lembra que você assinou isso aqui? Então, chegou a hora de você pagar. E essa é um exemplo, né, de várias taxas de venda casada que pode ter dentro do seu contrato. E não é só no contrato de promessa de compra e venda com construtora que isso acontece não, tá? Fica de olho. Quer o exemplo de uma cláusula abusiva que pode ter no seu contrato de compra e venda com a construtora? Atualização monetária pelo INCC após o prazo de tolerância para a entrega do imóvel.
INCC só pode ser cobrado durante a fase de construção, ou seja, se atrasou, passou da fase de construção. Não pode mais ser atualizada as parcelas que você paga para a construtora pelo INCC, que vamos combinar é significativamente mais alto do que outros índices, por exemplo, o IGPM, o IPCA, o INCC é o mais alto, então você está pagando a mais. Taxa de cessão de contrato. Na prática, é muito comum que as construtoras cobrem de você caso você queira ceder o seu contrato de compra e venda para uma outra pessoa. Os valores geralmente estão entre 2% e 5% do valor do imóvel. Lá no seu contrato vai estar escrito mais ou menos assim: caso o comprador queira ceder os seus direitos provenientes desse contrato, a construtora se mantém no direito de cobrar 2% do valor do imóvel para a sua taxa de expediente. Gente, 2% do valor do imóvel para ela comparecer, para poder dar uma assinatura para você, que é uma coisa que faz parte ali do empreendimento dela? Faz sentido? E é por isso que a nossa justiça já entende, já julgou casos similares no qual ela entendeu que essa taxa ela é abusiva. Pode sim haver uma cobrança caso a construtora tenha que desprender, vamos supor, uma taxa de reconhecimento de firma, uma taxa de cartório. Nada impede que ela peça para que você pague os emolumentos dessa cessão, ou que você e a pessoa para quem você está cedendo garantam as taxas bancárias, garantam ali os honorários das pessoas que vocês contrataram para poder fazer essa intermediação, mas gasto de pessoal e expediente de pessoal é obrigação da construtora. E se isso acontecer com você, você pode sim procurar a justiça para que ela declare que essa taxa realmente é abusiva e pedir para que você seja ressarcido se você já pagou ou que você não seja obrigado a pagar isso. Vamos pensar, se você tem um imóvel de R$300 mil e a taxa de transferência é 2%, você vai pagar 6 mil. 6 mil por causa de uma assinatura? E aí essa taxa, pelo contrato, ela não se confunde com os emolumentos, taxas bancárias, etc. Então seria bastante dinheiro. Às vezes é melhor nem ceder o contrato, né? Se você vai pagar mais ou menos a mesma coisa em ceder o contrato para outra pessoa ou simplesmente desfazer. E para fechar, tem uma última que você precisa saber, que é: se a construtora atrasar mais de 180 dias ou der alguma outra causa para você desfazer o contrato, você pediu o distrato por culpa dela, você já sabe, ela tem que te devolver essa quantia toda de uma vez só, corrigida e imediatamente. O que acontece é que muitas vezes elas vão colocar no contrato que elas podem sim devolver para você este valor em tantos dias, em 60 dias, ou elas vão colocar que você vai receber sem a taxa de corretagem, ou que você vai receber depois que for deduzida a taxa de fruição sobre o imóvel. Não é bem assim. Num distrato amigável, aí sim cabe tudo isso, se você desistir do imóvel e tudo mais. Agora, se for causado por atraso na entrega, não existe isso. Lembrando que tudo isso cabe revisão judicial, ou seja, você deve sim procurar um especialista para que analise o seu contrato específico e te diga qual é a melhor forma de você buscar compensação pelos prejuízos que isso te trouxe. E se você tem interesse nesse assunto, clica aqui no meu perfil que tem muito conteúdo sobre isso.